é contigo, o Senhor te abençoe, o Senhor te dá vitória, né? Ou seja, Senhor, abençoe agora tal pessoa, Senhor, abençoe o trânsito, eu estou indo agora lá para o centro da cidade, abençoe o trânsito, abençoe os motoristas. Senhor, eu estou levantando hoje para trabalhar, eu vou ter que andar muito na cidade, abençoe o trajeto que eu vou fazer, abençoe as pessoas que eu vou encontrar, que eu vou vender, que eu vou conviver, que eu vou trabalhar com elas, abençoe. Irmãos, a Bíblia diz que quando você abençoa, também você é o quê? Abençoado. Amém, meus irmãos? Diga comigo, eu preciso ser um abençoador. Diga assim comigo, Senhor, me ajude a ser um abençoador. Diga, em todas as circunstâncias, Deus não me colocou como um amaldiçoador, mas como um abençoador. Amém, queridos? Então, Deus jamais diz assim, amaldiçoe, faz isso, mas Deus diz o quê? Abençoe. Agora, observe uma coisa, uma vez que você abençoa, está abençoado, se alguém amaldiçoar você, essa maldição também não pega. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, no livro de Números, abre aí. Números. Abriram aí? Capítulo 22. Abriram? Antes de ler o versículo aqui, deixa eu situar vocês. Havia um profeta nas regiões de Moabe, e o nome desse profeta era Balaão. E havia um rei chamado Balaque, que era o rei de Moabe. E o povo de Israel, que havia saído, né, de escravidão lá do Egito, estava a caminho da terra prometida, e eles estavam acampados justamente nas campinas desse reino chamado Moabe. O rei moabita olhou e ele ficou o quê? Com medo. Ele disse, eles vão tomar a nossa água, vão comer a nossa grama, vai destruir tudo que temos. E ele então foi atrás desse profeta Balaão, pagar com dinheiro, tipo um feiticeiro, para que ele levantasse altares e amaldiçoasse Israel. Observe, irmãos, aqui diz no versículo 18, então, vamos pegar até o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 13, então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o verás e verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa ali. Versículo 14, e assim o tomou consigo no campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque, versículo 15 do capítulo 22 de Números, então disse a Balaque, fica aqui, ao pé do seu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse, torna para Balaque e fala assim, e vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? Então levantou Balaão a sua voz em parábola e disse, Balaque, ouve e inclina teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele e não fará? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso amaldiçoar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre ele se ouve o alarido de um rei. Aleluia. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado? Eis que o povo se levantará como leoa,
e se exaltará como leão, não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo, tudo que o Senhor falar aqui, o farei? Amém, irmãos? Vamos dar glória a Deus? Amém? Observe, irmãos, né? Eu quero só contar uma ilustração de uma história que aconteceu. Algum tempo atrás, eu fui chamado para orar por uma dona de... ela tinha uma sorveteria, lá no bairro Milionários, sorveteria. Eu fui orar pela sorveteria, sentamos, nós oramos, e ficamos ali conversando, abençoamos o lugar. Aí passou um homem, no passeio, onde a gente estava sentado na sorveteria. Quando esse homem passou, ela começou a tremer. E ela falou assim: pastor, aí está a causa da minha desgraça. Aí está a causa do meu problema. Eu falei: mas por que? Ele te ameaçou? O que ele fez? Não, pastor. Ele é macumbeiro, ele invoca demônios. E ele está fazendo feitiçaria para poder fechar a minha sorveteria. Irmãos, o que aconteceu com essa mulher? Ela não entendeu que uma vez que Deus abençoou, ninguém mais pode amaldiçoar. Amém? Poder pode, mas que pegar também não pega não. Está escrito na palavra de Deus. Balaão disse assim: como eu posso denunciar a quem Deus não denunciou? Como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Sobre Israel ou sobre Jacó não vale encantamento, porque sobre eles está o quê? A bênção do Senhor. Então o que essa mulher estava falando? Ela estava dizendo: eu não entendo sobre as coisas espirituais, eu não compreendo como as coisas espirituais funcionam. Por quê? Porque se você está debaixo da bênção de Deus, e você anda com Deus, qualquer pessoa que te amaldiçoar, essa maldição retorna para ela, e ela jamais repousará sobre a sua vida. Quem concorda, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Ela não repousará sobre a sua vida. Vai repousar na sua vida a bênção. Não dá tempo para ler, mas se você for ler, eu desafio você a ler depois, continuando o capítulo 22 e 23 desse livro, você vai ver que durante 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. Sabe o que o rei Balaque fez? Vai embora, também não vou te pagar não, porque você não conseguiu fazer o que eu quero. E ele foi embora para as terras dele. Passou-se um tempo, Israel continua acampado ali, milhares e milhares de pessoas, 2 milhões de pessoas estavam ali. E sabe o que aconteceu? Balaão dá um conselho para Balaque. Sabe qual o conselho? Escuta, querido, preste atenção. Balaque, ninguém pode destruir um povo que Deus abençoou. A gente ouve o alarido. Alarido é grito de guerra, irmão. Eu li aqui, alarido. Alarido de um rei. Quem é o rei? Deus. No meio deles tem alarido de um rei. Diga comigo: no meio da minha família tem um alarido de um rei. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Irmãos, repita novamente: no meio da minha casa, da minha família, existe um alarido, um grito de guerra, de um guerreiro, de um rei, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Você não vê, eu não vejo fisicamente, mas ele está lá. As pessoas que tentam nos amaldiçoar, que são cegas espiritualmente, também não veem. Mas aquelas que são mais desenvolvidas espiritualmente, que têm os olhos abertos, veem que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor nos guarda. Veem que o mal não consegue se estabelecer, porque existe um rei que habita ali conosco, irmãos.
Irmãos, Deus não é um deusinho qualquer, não. Deus é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas que Ele criou com as palavras do seu poder. Ele é Deus. Amém, queridos? Então, sabe o que Balaão fez? Só existe um jeito de destruir esse povo. Como? Só existe um jeito de nós, o povo de Deus, ser destruído. Não é com maldição, não é com feitiçaria, não é com bruxaria. Só existe um jeito da gente ser destruído. E Balaque descobriu, o rei de Moabe descobriu. Sabe o que ele descobriu? No meio deles existe um Deus santo, que tem leis e ordenanças. Eles não podem pecar. Vamos fazê-los quebrar a lei de Deus, e o próprio Deus é que vai cuidar deles. O próprio Deus vai matá-los, vai destruí-los, vai colocar enfermidade sobre eles, porque eles quebraram a lei de Deus. Olha a astúcia de Satanás. Como ele não pode nos amaldiçoar, como ele não tem poder de entrar em nossa casa, de destruir nossas vidas, como ele não tem poder, o que ele faz? Ele tenta nos convencer a andar em pecado, a desobedecer as ordenanças e os mandamentos de Deus, porque uma vez em que nós fazemos isso, uma prática de vida, Deus abre uma portinha, e Ele mesmo destrói aquilo que nós construímos. Se você for ler, não dá para ler agora, você vai ver que havia uma lei. Qual era a lei? Os homens de Israel não podem deitar com mulheres de outras nações. As mulheres de Israel não podem deitar com homens de outras nações, para que não constituam filhos, e essas pessoas de outras nações ensinem os filhos de Israel, a buscar outros deuses estranhos que vocês nunca conheceram, para que os costumes pagãos não venham se perpetuar no meio da família santa. Havia uma lei proibindo. Se você lê os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que essa lei está ali. E Balaão falou dessa lei para Balaque. Sabe o que Balaque fez? Pegou as mulheres mais lindas, moabitas, prostitutas, e mandou levar água, bolinho, levar uma galinha, um frango. E elas foram entrando e seduzindo os homens. E esses homens deitaram com essas mulheres, prostituíram com elas. E quando prostituiu, a ira de Deus se acendeu contra Israel. E veio um fogo de Deus, uma enfermidade terrível. E parece que 22.000 pessoas foram mortas pela praga. Não foi Satanás que matou, foi o próprio Deus que matou 22.000 pessoas. E um homem, filho de Finéias era o sacerdote, e o filho dele, com muito zelo e santidade no coração, viu que um jovem pegou uma mulher prostituta moabita e levou para a tenda e deitou-se com ela. E ele, com tanto zelo no coração, correu, pegou uma lança e gritou o nome do Senhor e cravou a lança no homem e na mulher, traspassando os dois morreram. E o Senhor olhou para aquela atitude de santidade e zelo desse jovem, e o Senhor cessou a praga e parou de matar o seu povo. Irmãos, vamos aprender uma coisa. Quando meu filho erra, eu não ponho na mão de um traficante para corrigir. Quando nosso filho erra, nós não entregamos para o vizinho para debater, corrigir. Ai do vizinho se tocar em nosso filho.